Vamos orar para a gente começar esse tempo. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por quem o Senhor é, porque apesar de nós, apesar de quem nós somos, o Senhor é bom. Sua bondade, a sua misericórdia duram para sempre. E nós podemos contar com a tua graça, tua graça perdoadora e tua graça transformadora. E eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria para esse tempo, me dê sabedoria para direcionar esse tempo e para cada um para aproveitar ao máximo aquilo que a gente vai ver da tua palavra. Enfim, Deus, eu oro para que seja um tempo de edificação e desafio para todos nós, Deus. E é o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu quero retomar o estudo de 1 Tessalonicenses, mas eu não quero fazer como um formato de mensagem, porque a gente teve uma mensagem antes do intervalo e agora é uma aula de EBD, e eu quero tentar o máximo continuar trabalhando com Tessalonicenses, mas agora num formato de aula. Mas eu queria primeiro que a gente revisasse o que a gente já viu dessa série, né, que eu dei o nome de Igreja Bem-Sucedida, por ser uma igreja muito elogiada por Paulo. E começar com uma breve introdução de que eu pensei nisso depois do casamento do Gui e da Elisa. Eu saí daquele casamento, acho que todo mundo saiu muito feliz, né? Alegre por ver o que Deus tem proporcionado na vida dos nossos jovens. Mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco preocupado de não perder o que a gente tem, o que Deus tem feito no nosso meio e na vida dos nossos jovens, né? Como aquele silêncio antes da tempestade, assim, né? Tá tudo muito, sabe aquele filme, né? Que tá todo mundo em festa e de repente todo mundo para e vem um vento assim e você fala assim, uau, agora, né? Suspense. Confesso que esse foi um sentimento que eu tive também e que me fez querer estudar esse texto, porque eu creio que Paulo tinha essa preocupação também com a igreja de Tessalônica. A gente já viu no capítulo 1 que uma igreja bem-sucedida é uma igreja que segue o exemplo do discipulado, gerando discípulos que fazem discípulos. Isso a gente vê na vida daquela igreja. E depois nós vimos em Tessalonicenses 2, 1-6, que uma igreja bem-sucedida ela é fundamentada no ensino frutífero, corajoso e fiel da palavra de Deus. E a gente é grato a Deus porque a gente tem tido um ensino bíblico na IBNA, porque a graça dele tem produzido isso. Também, depois no capítulo 2, versículos 7 a 12, a gente viu que essa igreja também ela é fundamentada no trabalho árduo de pregação do evangelho e aconselhamento bíblico exemplar. E muitas vezes que eu leio essa frase, quando eu estava me preparando, lembrei do Calvin e do Bill, né? Aqueles que começaram a igreja aí, começaram com o trabalho árduo de pregação do evangelho e aconselhamento bíblico, e a gente continua trilhando esse caminho pela graça do Senhor. Nos versículos 13 a 16, é uma igreja que aceita o ensino bíblico como sendo do próprio Deus, obedecendo até as últimas consequências. Isso é a nossa luta diária, né? De obedecer a Deus, como o próprio Maurício colocou na mensagem também, inclusive a ponto de sofrer, e às vezes sofrer até dentro da igreja, ou entre cristãos. Depois, versículos 17 e 18, Paulo mostra que ele tinha um amor que supera a distância, mas anseia pela presença. Ele amava aqueles irmãos apesar de estar longe, e ele queria muito estar com eles. E nos versículos 19 a 20 ele mostra que a igreja bem-sucedida é fruto eterno de um discipulador bem-sucedido. Ele chama aquela igreja de a coroa que ele receberia. E então no capítulo 3, versículos 1 a 5, a gente viu que essa igreja ela precisa de cuidado pastoral para não desanimar. Paulo estava tão preocupado com eles que ele manda Timóteo ali para encorajá-los.
E então ele recebe Timóteo de volta, nos versículos 6 a 13, ele descreve essa volta de Timóteo como uma fonte de boa nova de encorajamento para o envolvimento contínuo rumo à maturidade. Aquela igreja foi motivo de alegria para Paulo quando ele recebeu boas notícias, um evangelho literalmente de Timóteo em relação àquela igreja, porque eles estavam ali frutificando. E a gente chega no capítulo 4, versículos 1 a 8, e como eu costumo dizer, existem textos menos difíceis, textos mais difíceis, existem esses textos, que a gente chega e a gente fala assim, Senhor, eu vou falar isso mesmo lá na frente? E eu queria pedir para um homem ler esse texto agora, por favor, na minha tentativa de transformar isso numa EBD. Por favor. Se não tiver nenhum voluntário, eu voluntario alguém. Jean. Você pode ler no seu celular, na sua Bíblia também, não precisa. Você tem a tela do lado, ótimo. Obrigado. Quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e de fato estão vivendo assim. Agora, pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus, que continuem crescendo nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é vingador quando se trata de todas essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Obrigado, Jean. Bom, baseado nisso, a ideia é a gente trabalhar a igreja bem-sucedida e a luta pela pureza. E se Paulo está escrevendo isso para a igreja, é porque isso é totalmente possível de acontecer na igreja. Tá. Por favor, tem o terreno da frente do prédio aqui, do fundo aqui, alguém colocou fogo. Então, é bom que as pessoas que estão com o carro parado ali possam tirar o carro de lá e colocar no estacionamento, por favor. Tá bom? Aqui atrás, aqui o terreno onde fica o cavalinho de vez em quando. Ok. Bom. A gente começa com o versículo 1, ele falando, quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devemos viver e agradar a Deus, e de fato estão vivendo assim. Agora pedimos e encorajamos no Senhor Jesus que continuem crescendo cada vez mais. Se a gente usar a tradução revista atualizada, nesse caso, ele está um pouquinho mais parecido com o que é o texto original, na ordem, principalmente na ordem das palavras. Ele fala, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuem progredindo cada vez mais. Ele começa o assunto aqui com finalmente, uma palavra que pode ser traduzida como além disso, ou a partir de agora. Ele está introduzindo então um outro assunto, e Paulo está introduzindo a intenção dele de clamar, de chamar atenção no Senhor, para que eles vivam de acordo com a maneira que eles foram instruídos pelo apóstolo Paulo. E os tessalonicenses, eles estavam obedecendo, mas deveriam fazê-lo ainda mais. E Paulo faz isso depois de terminar uma oração ali, em 1 Tessalonicenses 3:13, que diz que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus,
com todos os seus santos. Amém. Então é interessante que, logo depois de uma oração sobre a santidade daquelas pessoas e serem irrepreensíveis diante do Senhor, ele começa a introduzir um assunto que ele vai agora rogar, que ele vai implorar e chamar atenção, exortar, encorajar aqueles irmãos. E eu realmente queria que você pensasse agora, eu vou pedir para que cada um pense de maneira individual nessa pergunta. Se Tessalonicenses era uma igreja tão boa e reconhecidamente estava frutificando, por que Paulo precisa implorar e encorajar, né, chamar a atenção quanto à maneira que eles estavam vivendo? Pense, e depois eu vou pedir para aqueles que quiserem compartilhar, compartilhem. Anotem também, se você tem papel, celular, qualquer suporte para anotar. E eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem nisso. Se eles eram uma igreja tão exemplar, por que Paulo faz isso? Por que Paulo coloca esse assunto? Tem algumas leituras adicionais, vocês podem olhar esses textos também. Alguém poderia ler 1 Coríntios 10, 12 a 13? O Gabriel tem microfone. Som. Amor? Natália aqui na frente. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Interessante, né? Quantos lembram desse texto como aquele que está em pé, cuide que não caia? O texto não fala isso.
aquele que pensa estar em pé. Você acha que você está em pé, começa a tomar cuidado, né? Cuide que não caia. Efésios 4:1, quem pode ler, por favor? Alguém levanta a mão. A Mirna, lá atrás. Gabriel. Mirna. Ok? Então, como prisioneiro, Paulo estava escrevendo da prisão e ele pede para que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Ótimo, Romanos 12:1. Alguém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Joia. E aí? Então, se Tessalonicenses era uma igreja tão boa e reconhecidamente estava frutificando, por que Paulo precisa implorar e encorajar, chamar atenção quanto à maneira que estavam vivendo? Alguém gostaria de compartilhar uma resposta? Algum homem? Ótimo. Pedro? Eu entendo assim que Paulo fala isso para eles para que eles não se tornem soberbos e arrogantes, para que eles não ficassem entendendo que já eram perfeitos, que já tinham atingido a maturidade. Como foi ensinado ali no primeiro período, o Maurício falando, quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais nós conseguimos enxergar os nossos pecados e o quanto estamos desagradando a Deus. Então essa igreja, ela também estava isso. Paulo ressalta no versículo que eles estavam agindo bem, mas eles não poderiam agir com soberba, achando assim, já somos perfeitos, já atingimos a maturidade. Já cheguei lá, né? Ótimo. Legal, Pedro. Alguém mais? Gostaria de adicionar alguma coisa, Gustavo? Alguns detalhes, né, no texto. Tudo que é ensinado, a ideia é que a gente pode entender que havia um problema a ser tratado, a ser corrigido. Não é à toa que foi gasto pergaminho, tempo, inspiração, como se fosse gasto e tal. Mas o próprio Paulo fala de si próprio como alguém que não havia atingido a perfeição, e pelo contrário, ele falava de si mesmo como o principal dos pecadores, depois perseguia a igreja de Cristo, enfim, né? Mas tem essa dupla característica, né? Um cristão exemplar, na verdade, não é impecável, né? Ele é alguém lutando contra os seus pecados e lutando para obedecer. Então, faz parte, né? Pensar que está em pé já está errado. Não é estar em pé porque nós estaremos em pé na glória, nunca nessa vida, né? Legal. Acho que é isso. Muito bom. É isso aí, né? Eu escrevi aqui que uma igreja saudável, ela precisa de encorajamento para a perseverança contínua, né? E é de se esperar que o cristão, ele obedeça cada vez mais e não o contrário, né? O cristão, ele nunca está, eu sempre lembro do Pierre falando isso, né? O cristão nunca está numa reta assim, né? Horizontal. Ou ele está crescendo ou ele está atrofiando. Ele está em uma dessas duas situações, né? E aqui eu creio que Paulo estava preocupado, talvez ele estivesse observando alguma coisa ali acontecendo, inclusive, né? A gente faz esse exercício quando estuda as cartas, né? Bom, se ele tratou isso aqui, né? Provavelmente ele observou alguma coisa ou ele tinha alguma preocupação de que isso poderia realmente acontecer. E ele está vendo a necessidade de encorajar aqueles irmãos a crescer cada vez mais nisso, né? O comentarista, ele chama atenção para como ele faz isso de maneira amorosa, né? Ele usa uma expressão ali de irmãos, né? Que é uma forma muito, muito amorosa e próxima de se referir àqueles queridos ali na igreja de Tessalônica. Também é importante eu entendo que a gente já entendeu, né? A gente já absorveu isso, né? Quando ele usa o termo
ele usa a expressão viver aqui, né? É aquela palavrinha que significa caminhar, né? Então, o caminhar na Bíblia normalmente tem a ver com esse viver, né? O que mais que eu tenho de anotação aqui? Tem um comentarista que eu usei bastante nesse estudo, que é o Matthew Henry, que é um puritano. Ele faz um comentário interessante usando o texto que o Gustavo também mencionou de Filipenses 3. Ele fala: aqueles que mais excedem os outros caem da perfeição. Eles têm o maior risco de desabar, vamos dizer assim, né? O famoso, quanto maior o cara, maior a queda, né? Então, também um cuidado para os irmãos que realmente estão buscando viver a vida cristã, né? É um cuidado que a gente sempre precisa tomar constantemente, né? De olhar a nossa vida, revisar a nossa vida. Eu não lembro exatamente quem foi o pastor que aconteceu isso, mas muito tempo atrás era um puritano também, que num momento de calmaria, ele estava achando muito esquisito, que as coisas estavam muito calmas na vida dele. E aí um inimigo dele jogou uma pedra nele, e ele agradeceu a Deus: obrigado, Senhor, né? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me lembrou quem eu sou, né? Então, às vezes, quando está muito quieto, a gente fica preocupado, a gente tem que voltar e revisar a nossa vida, né? Não estou falando, não sai daqui dizendo o que eu disse, você pegar uma pedra do estacionamento e jogar em nenhum irmão, tá bom? A gente não precisa lembrar nenhum irmão dessa forma. Era um inimigo que fez isso com ele, tá bom? E não um irmão. Vamos lá, outro ponto, né? Quando ele vai para o versículo 2, ele fala: pois vocês sabem, vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. Então, aqueles irmãos, eles sabiam perfeitamente aqui, e o tempo verbal mostra isso também, eles sabiam perfeitamente o que eles haviam recebido de instrução do próprio Paulo e os companheiros de Paulo ali de ministério. E eles reconheciam que eram instruções dadas por causa de Cristo, e não por qualquer outro tipo de ideia ou filosofia. Agora, novamente, uma pergunta: se os tessalônicos eram tão exemplares que já sabiam dos mandamentos que haviam sido dados, por que eles precisavam de exortação? Por que eles precisavam ser lembrados que as ordens recebidas eram através do Senhor Jesus? Um tempo para pensar? Se alguém quiser responder, levanta a mão e um microfone. Cadê o Gabriel? Gustavo. Posso dar um exemplo prático, né? Muitas vezes eu falo assim: esse princípio eu sei, legal, agora eu quero ver eu praticar, né? Ok. Alguém mais? Eu fiquei pensando como, por vezes, a gente questiona o que a gente aprende, ou até o que a gente ensina pela palavra, né? Nossa, será que a gente está... Às vezes a gente ali na reunião de pastores, a gente olha um para o outro e fala assim: nossa, será que a gente está sendo duro demais com isso? Mas é o ensino bíblico e a gente luta com aquilo, né? Mas é o ensino do Senhor Jesus revelado na palavra. A gente viu ontem nos homens. Aliás, se você não veio nos homens ontem, poderia vir. Eu creio que, com algum cuidado, eu creio que você pecou, tá bom? Se você tem uma boa justificativa para dar para Deus de não ter vindo, ok, aí é por tua conta e risco. Mas a gente viu, né, sobre a questão da vontade revelada do Senhor na palavra, né? E é isso que a gente precisa confiar. E muitas vezes a gente ouve a palavra do Senhor e às vezes até a gente conversa com pessoas de fora da igreja, elas podem ter a reação de: isso é loucura, né? E quando a gente chegou nesse ponto, a gente falou assim: mas até nisso elas são uma prova viva da palavra revelada, né? Porque Jesus falou: é isso mesmo, o mundo vai achar uma loucura. Então está tudo certo.
E nas palavras do pastor, nas palavras profundas do pastor Sacha, né? Lá de São José, que dá ensino na BCB, nós sabemos o que precisamos fazer, a gente só não tem muita vontade. Muitas vezes é isso, né? A gente sabe a vontade de Deus, né? A gente só não quer pagar o preço. A gente sabe que às vezes vai ter que ajustar alguma coisa na nossa rotina, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa que a gente gosta, e a gente simplesmente não quer, né? Então, isso é uma luta para nós também, né? Dá um... Ok. Estou anotando aqui porque eu estou gravando que vocês transformaram o conhecimento em aplicação. Que é a sabedoria, né? É sabedoria. Sabedoria, a palavra sabedoria, habilidade de viver. É aquela habilidade de você pegar aquilo que você aprendeu e transformar em prática, né? E aí a gente precisa da graça transformadora do Senhor, né? Aquela que promove o querer e o realizar. Porque também, se Deus não agir, a gente não vai querer, né? E se Ele não agir, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir realizar. A gente depende dEle para isso, não tem jeito. Okay? Algumas frases do Matthew Henry que eu anotei aqui, que eu coloquei para a gente ver. Nunca poderiam alegar ignorância. O conhecimento, como a fé, é morto sem a prática. Eu gosto como ele é bem leve nas palavras, assim. Matthew Henry, você lê e você percebe um cara que está, assim, colocando um peso muito grande nas verdades bíblicas. É muito bacana isso. Então, versículo 3. Quem pode ler o versículo 3, por favor? Alguém em voz alta ou... A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Joia. Paulo, então, ele começa a ser bem específico aqui. Ele está falando de uma igreja, com uma igreja saudável, chamando-os para uma vida mais santa, especificamente no que se refere à imoralidade sexual de qualquer natureza, né? O que Deus havia determinado para os tessalônicos e para todos os crentes, e como isso se relaciona com os versos anteriores, quando ele fala de imploramos, exortamos, vocês sabem, como é que essas verdades se relacionam? Baseado no versículo 3. Pode, deve. Se tem alguém que tem o direito de falar aqui, é você. Que horror, cuidado, hein? Que depois a gente acerta, né? Depois. Olhando para os versículos 1 e 2, né, como era algo que eles já conheciam e agora estava sendo exigido à prática, provavelmente, talvez nessa área eles estivessem caindo ou não estivessem tão atentos. Ok. Tem um pouquinho a ver com o que o Gustavo também falou. Muito bom. Rodrigo? Eu tenho uma coisa para mim que eu vejo assim, né? A diferença entre um cristão sério e um não cristão / crente fraco na fé é simples. Quando exortado, reage. Eu vejo dessa forma. Muito bom. Sim, o pecado vai estar lá, né? Ok. Alguém mais? Silvia, minha mãe, que também tem todo o direito de falar. Eu lembrei desse versículo, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, João 13:17. Então, se eles sabiam, eles tinham que pôr em prática, né? Continuar pondo em prática. Sim, Tiago também fala isso, né? Tiago 1:21,
1:22 lá, também fala sobre a prática. Tinha mais alguém para falar? Achei. Não? Ok. Aqui a coisa começa a ficar mais densa, né? O termo que ele usa aqui para imoralidade é porneia. E muitas vezes a gente relaciona esse termo com a pornografia, que vem dessa palavra. Mas ele se refere a qualquer tipo de imoralidade, né? Independente do suporte, né? Porque a pornografia se refere ao suporte da imoralidade, né? É uma imagem. Agora, independente do suporte, de ser uma imagem, um pensamento, um ato, o que quer que seja, ele está falando sobre isso. Aliás, mesmo a pornografia, que a gente relaciona normalmente com um determinado tipo de material imoral, criado e produzido para um determinado fim, e a gente não se dá conta muitas vezes que existe uma pornografia, uma imoralidade em imagem muito aceita na nossa sociedade como se não fosse pornografia, né? Então, propagandas, propaganda de roupa íntima, gente, é pornografia no outdoor, certo? Alguns ambientes que a gente vai, né? Eu falo para a Natália, eu detesto praia, e não é por causa do mar, um pouco por causa da areia, mas muito porque quem está lá, não a pessoa em si. Mas eu falo, é um lugar que assim, nem óculos escuros, tem que ir com um tampão. É horrível, terrível, constrangedor, vergonha alheia muitas vezes. E aqui é interessante também, né? A instrução é muito clara, fique longe. Alguém lê Tiago 4:7, por favor. Gabi. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ótimo. Então a Bíblia fala assim, ó, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Mas ele fala, fique longe da imoralidade. Percebeu? Você resiste ao diabo. A imoralidade você não resiste, você fica longe. Não chegue perto. Nós temos um exemplo muito bom nessa área na Bíblia, né? E nós temos um exemplo ruim. Alguém lembra de um exemplo muito bom, muito marcante nessa área de fugir da imoralidade na Bíblia? José, certo? A esposa de Potifar ali tentando, né? E ele literalmente fugiu, né? Ele correu, deixou a roupa para trás e correu. Deixou a capa dele para trás ali e correu. Eu não vou perguntar se você sabe um exemplo ruim, porque tem muitos, mas eu queria pensar em Davi, né? O exemplo de Batseba. Ele não correu. Pelo contrário, ele se aproximou. Ele chamou para perto. Não a imoralidade necessariamente, né? Cuidado que eu vou falar, né? Batseba ali, ela estava respondendo a ordem do rei, né? Bom, venha, né? Quero conhecer. Né? Mas se aproximaram ali, e se aproximaram certamente da imoralidade. E sofreram consequências por causa disso, principalmente Davi. Provérbios 6, 27 a 29, quem poderia ler, por favor? Um voluntário. Tiago. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os seus pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher do seu próximo, esteja certo de que não ficará impune. É um texto indo para um extremo aqui, né, do adultério. Acho interessante como ele coloca, né? Pode colocar o fogo no peito sem queimar a sua roupa.
né? E dependendo da forma como a gente age com a imoralidade, mesmo aquela imoralidade aceita pela nossa sociedade judaico-cristã, a gente fatalmente vai acabar indo para uma imoralidade pior, né? Se a gente não interromper, se arrepender, confessar o nosso pecado e voltar, né? Voltar ao caminho. Matthews Henry fala isso nesse contexto, ele fala, devemos agradar a Deus e não a homens. Muitas vezes é esperado de nós, bom, eu acho que principalmente os homens, né? Porque eu não fico em rodinhas de mulheres, né? Mas eu imagino que talvez também. Mas é muito esperado de nós que a gente acabe cedendo a algum tipo de moralidade, conversas inúteis, chulas, bobagens imorais, né? Quem pode ler Efésios 5, 3 a 5, por favor? Clarinha aqui na frente. Cadê o Gabriel? Efésios 5, 3 a 5, né? Isso. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo aqui estava falando para uma equipe de mecânicos numa fábrica, né? Não. Ele está falando com a igreja, né? De coisas que você vê numa equipe de mecânicos numa fábrica. E que se você está no meio, você pode ser bem tentado a fazer uma gracinha, porque você quer ser aceito por aquelas pessoas. Ou aquela fofoca, aquela conversa entre colegas de trabalho, faculdade, escola, é esperado de nós, né? Não de nós como cristãos, mas é uma convenção social, né? Quando alguém começa a falar uma bobagem, você fala junto, né? E nós cristãos temos que resistir e fugir da imoralidade, né? Se você é um cristão um pouco mais maduro, você puxa o pino da granada, joga a granada e aí você sai, né? Dá aquele recado, né? Eu lembro sempre acho que era o Johnny Heimer, do Palavra da Vida, que um dia ele contou que ele foi numa viagem de trabalho para o Nordeste com uma equipe de colegas de trabalho, e aí quando chegou a noite a turma estava assim, para onde a gente vai, porque a gente quer ir para um bar, para uma casa noturna, não sei o que e tal, Johnny, você vai com a gente e tal. Ele falou assim, olha, eu tenho um compromisso com a minha esposa e eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu não vou com vocês. Ninguém se divertiu aquela noite, porque ele teve a coragem de colocar os pingos nos is ali e depois todo mundo chamou a consciência de todo mundo ali. Uma reflexão individual. Todas as reflexões estão sendo individuais, mas essa aqui eu não vou exigir de vocês uma resposta. O que te provoca sexualmente, mas é aceitável para a sociedade? Onde você repara esse tipo de coisa? E que tipo de ação você deve tomar em relação a isso? Existe um tipo de porneia que o mundo, até o mundo está se incomodando, né? Você vê pessoas falando sobre malefícios da pornografia, mas existe um tipo de porneia que permeia os vídeos na internet e que ela é normal ou comum, mas que também provoca, né? E a gente precisa fugir desse tipo de imoralidade. Mateus 18, 8 a 9, alguém poderia ler, por favor?
Fernanda. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as 2 mãos e os 2 pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os 2 e ser jogado no fogo do inferno. O que Jesus está ensinando aqui, eu espero que na semana que vem ninguém venha sem a mão aqui, mas o que ele está mostrando, corte, elimine, cesse o que você precisa cessar para fugir da imoralidade. Eu vou abrir alguma coisa com vocês aqui. Eu não tenho Instagram. E alguns homens vão saber isso porque a gente já conversou. Eu não tenho Instagram por causa da lupinha maldita. Eu já ouvi alguém usando essa expressão. Porque eu falo assim, ó, isso aqui não funciona. O malefício é muito maior do que o benefício. Aliás, diga-se de passagem, eu não achei o benefício. E durou, acho que meu Instagram durou umas 2 semanas. Eu falei, vamos ver como é que é, e logo depois isso aqui não presta, não dá, ok? É um exemplo de como, assim, ó, corte, elimine. Se você está vendo assim, ó, bom, tem, vocês vão entender o que eu estou falando, se tem fumaça, né? Se tem fumaça, tem fogo, né? Então, literalmente, eu falo assim, ó, aqui tem muita fumaça, eu não vou ficar aqui dentro para achar o fogo, ok? Outra frase de Matthew Henry: cuidado com a impureza, ela é contrária à santificação. Um passo que você dá no caminho da impureza é um passo que você está dando para longe da santificação. E o Pierre já falou sobre isso, né, já comentou sobre como, quando você vê a vida dos puritanos, o puritano via o pecado lá longe, ele fala assim, bom, eu vou ficar aqui, porque o pecado está ali e eu não vou na direção. E a gente está numa geração que é, quantos passos eu posso dar sem me contaminar? Não é isso que ele está falando, ele está fazendo... abstenha-se, fique longe, é literalmente assim, ó, ponha você mesmo longe desse negócio. Mais uma, tudo que é contrário à castidade no coração, no falar, no comportamento, é contrário aos mandamentos de Deus no decálogo, os 10 mandamentos. E contrário à santidade requerida pelo Evangelho. Repara, ele fala do nível do coração. Porque a porneia não está no site, não está no link, não está na foto, ela está no seu coração. É lá que isso precisa ser tratado. Agora, é igual a pessoa que teve problema com álcool, né? Ela fala assim, eu não chego nem perto. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não tenho problema de no mercado passar pelo corredor dos vinhos, né? Pelo vale da sombra da morte. Eu passo, porque aquilo ali, comigo, não faz nada. Agora, alguém que já lutou com isso, ele não pode passar por aquele vale, não. E a imoralidade, que ele está colocando aqui, ó, no nível do coração, no falar, no comportamento, normalmente a gente foca muito no comportamento, mas ele chama atenção ao coração. Eu tenho um pouco mais de tempo, vamos tentar
tratar o versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, cada um deve ativamente ter o seu vaso, ele está usando aqui a palavra vaso para o corpo, né? Ter o seu vaso, o seu corpo sob controle, de forma a demonstrar a santidade, a sua separação dos padrões do mundo e conformidade com a vontade determinada por Deus. E a honra, ou seja, de acordo com o valor que o seu próprio corpo possui. Qual a relação da forma como nós utilizamos o nosso corpo com a distância da imoralidade sexual, a santidade e a honra? Quem poderia ler 1 Coríntios 6, 15 a 16, por favor? (15 a 16)? Isso. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Pesado o que Paulo põe aqui, né? Nós como corpo de Cristo. Colocar numa situação de imoralidade sexual, de novo ele vai para um extremo, né, de uma relação com uma prostituta. Se a gente pensar nisso, nas palavras de Cristo, né, se você olhar alguém com desejo, já adulterou com ela, é para pensar sobre o nosso cuidado com o nosso vaso, nosso corpo. 2 Coríntios 7:1 diz: amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. De fato, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E a sabedoria é colocar as verdades que a gente conhece em prática. 1 Samuel 25:5. Quem pode ler, por favor? Em relação ao cuidado com o seu vaso, o seu corpo. Alguém? 1 Samuel 21:5. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e o corpo dos soldados está puro. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Ele está afirmando que aqueles homens, numa missão, mantinham os seus corpos absolutamente afastados de imoralidade, né? É um exemplo do uso dessa palavra, da questão do vaso e a impureza sexual. E também em 1 Pedro 1, 15 a 16, quem pode ler, por favor? A Rebeca aqui na frente. Ou já. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Obrigado. Parece que a santidade é uma coisa muito, muito importante para o nosso Deus, né? Mas pensa, santidade é assim, ó, é a separação. E eu não estou falando isso aqui na frente como alguém que é melhor do que vocês, tá bom? Mas como alguém que está sendo desafiado quando ouve a seriedade de Deus em relação a isso, né? De fato, um dia nós teremos novos corpos, perfeitos, não suscetíveis ao pecado, mas nesse nosso vaso atual, né? Esse vaso que é o conteúdo da nossa vida, tem por conteúdo a nossa vida, o espírito recebido, a nossa alma, enfim, tudo aquilo que é a nossa parte material, tem o seu valor. E por isso a gente não deve pegar esse vaso, que é o templo do Espírito Santo, inclusive, e colocá-lo junto com a imoralidade. Duas frases para a gente terminar aqui.
o corpo deve ser, né, o corpo deve ser o conteúdo, o assunto que ele está tratando, né? Devotado a Deus e dedicado e separado para Ele, e deve ser mantido limpo e puro para seu serviço. Você acha que Matthew Henry ele se preocupava ou não em se manter longe de qualquer tipo de imoralidade, para serviço do Senhor? E eu gostaria de terminar com essa frase: o que pode ser mais desonroso que uma alma racional ser escravizada por afeições físicas e apetites brutais? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na IBNA. Nós sabemos que é a tua graça agindo em cada um. E a gente ora em especial hoje, Deus, em relação à nossa luta de nos mantermos longe de qualquer tipo de imoralidade, por menor ou mais sutil ou menos perigosa que ela pareça. Ajuda-nos, Deus, a estar muito atentos a qualquer tipo de ataque ou de cobiça, qualquer coisa que possa nos colocar numa situação em que a gente vai correr atrás de algum tipo de moralidade. Guarda-nos, Deus, por favor, Pai. Nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor para isso e para tudo. Mas no momento, pensando especificamente sobre a imoralidade sexual, Senhor, guarda-nos, Pai. Ajude os nossos jovens, ajude nossas crianças. Esse mundo está louco para atacar as nossas crianças com esse tipo de coisa. Ajuda nós, pais, a estarmos bem atentos ao que os nossos filhos têm visto. E ajude a gente a não achar normal qualquer tipo de imoralidade, menor que seja, em qualquer coisa que os nossos filhos assistem ou nós assistimos, em qualquer conversa que nós temos, em qualquer ambiente que nós vamos. Ajuda a gente a não achar nunca isso normal. É o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Boa semana, amados.